Fala pessoal, voltamos então para falar agora sobre os papéis do administrador. Primeiro entendendo quais são esses papéis. Gente, Mitzenberg, que é aquele autor que a gente conversou, que descreveu a administração como um triângulo no qual a gente tem ciência, arte e tecnologia, ele também tem essa tipologia sobre os papéis do administrador. Como é que ele formulou esses papéis do administrador? Ele fez uma pesquisa em campo. Então, ao longo de vários anos, ele acompanhou a rotina de administradores reais, CEOs de importantes empresas ao redor do mundo. E aí, ele identificou que esses administradores, esses CEOs, eles tinham 10 papéis, basicamente, que eles realizavam ali no dia a dia da sua gestão. Então, os papéis do administrador descritos por Mitzenberg são 10 e são coisas que o administrador faz no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Esses 10 papéis, eles estão agrupados em 3 grupos: os papéis interpessoais, os papéis informacionais e os papéis decisórios. Então, temos esses 3 grupos e dentro desses grupos, temos alguns papéis. Beleza, ao total temos 10 papéis do administrador. O que você tem que saber para acertar as questões de prova? Gente, as bancas, elas misturam os papéis. Então ela descreve as características, por exemplo, do papel do administrador enquanto líder. E aí diz que essas características fazem parte do papel do administrador enquanto símbolo. Então mistura um papel com outro para tentar te confundir. Então você tem que conhecer as atividades desempenhadas em cada um dos papéis do administrador para que você consiga matar as questões. E é exatamente isso que a gente vai aprender agora. Então vem comigo aqui. Mitzenberg então identificou 10 papéis gerenciais, realizados pelo administrador, sendo que a gente consegue agrupar esses papéis gerenciais em 3 categorias: os papéis interpessoais, os papéis informacionais e os papéis decisórios. Dentre os papéis interpessoais, nós temos o papel de representação e símbolo. Nesse caso, o administrador vai representar a instituição na qual faz parte. É um papel importantíssimo, pois associamos uma organização às pessoas que a administram. Desse modo, o administrador que não inspire credibilidade ou confiança prejudica a imagem de toda a instituição. Então, quando a gente pensa aí em Steve Jobs, por exemplo, em Bill Gates, são pessoas ali que representam toda a organização. O Steve Jobs, ele era a cara da Apple. Enquanto ele esteve vivo, ele dava aquela imagem, ele personificava a empresa. Bill Gates, a mesma coisa, embora afastado das atividades ali gerenciais, o Bill Gates ele ainda representa a cara da Microsoft. Então, quando o administrador ele faz esse papel de representação, de dar uma cara para a empresa, ele está exercendo o papel de representação, o papel de símbolo. Outro papel importante, outro papel interpessoal, o papel de líder. Nesse caso, o papel de líder é exercido no âmbito interno, refere-se à atividade de influenciar, engajar e motivar os subordinados em prol dos objetivos organizacionais. Em verdade, a grande parte do desempenho do administrador depende dessa capacidade de liderança. Gente, o administrador ele tem que direcionar as pessoas, ele tem que liderar as pessoas. Por quê? Porque sozinho ele não vai conseguir atingir os objetivos da organização. Então ele tem que ser capaz de motivar as pessoas, de liderar, fazer com que essas pessoas se empenhem a realizar os objetivos da organização. Então, quando o administrador realiza esse papel de motivação, de liderança, ele está atuando exatamente como um líder, que também é um papel interpessoal. Outro papel, o papel de elemento de ligação. O administrador, no exercício de suas atividades, estabelece uma rede de contatos com superiores, subordinados, parceiros e fornecedores. Então, muitas vezes, o administrador ele vai conectar as pessoas, ele vai conhecer, por exemplo, o João do marketing, e a Maria ali da área de vendas, e aí vai conectar, olha, João e Maria, vocês podem fazer um projeto juntos. Então ele vai fazer esses elementos de ligação. Quando ele faz esse papel, ele está atuando como um contato, como um elemento de ligação. Esse é outro papel interpessoal importante. Agora falando um pouco sobre os papéis informacionais, também temos 3 possibilidades. Temos o papel de monitor e coletor, quando o administrador utiliza sua rede de contatos para obter informações, tanto para o ambiente interno quanto para o ambiente externo. Então, quando o administrador atua como monitor, coletor, ele está justamente coletando informações a partir das suas diferentes fontes de informação.
Belezinha? Outra possibilidade é ele fazer o contrário, né? Ele disseminar as informações dentro da unidade ou organização. Então, o administrador ele pode ser o disseminador da informação. Então, imagine, aconteceu recentemente na organização onde eu trabalho, né? Foi criado um código de ética para os auditores, né? Então, qual é o papel do administrador dentro desse contexto? Vai ser disseminar para todos os auditores o código de ética, para que todos os auditores saibam quais são as políticas, né, relacionadas à ética que devem ser observadas. Então, quando o administrador pega uma informação e joga para toda a organização, para todos os setores, para todos os empregados, ele está atuando como um disseminador, ou seja, ele está disseminando a informação. Outra possibilidade é o administrador atuar como porta-voz. Nesse caso, ele está levando informações da organização para fora da sua unidade, né? Para fora de toda a organização. Então, quando o administrador atua como porta-voz, ele pega as informações que estão disponíveis aí internamente e joga para fora da organização ou para fora da sua unidade. Se ele trabalha, por exemplo, no departamento de marketing, e aí ele está pegando informações do departamento de marketing e jogando para o setor de recursos humanos ou para os clientes, né? Ele está atuando como um porta-voz. Então, o porta-voz pega informações e joga para fora da sua unidade ou para organizações. Coletor coleta informações aí de diferentes fontes. Disseminador pega uma informação e dissemina internamente. Então, fazendo aí uma distinção. Disseminador do porta-voz. O disseminador, ele dissemina informações internamente. O porta-voz joga essas informações para fora da organização. Belezinha? Então, são esses os 3 papéis informacionais. Vamos falar agora sobre os papéis decisórios. Dentre os papéis decisórios, temos 4 possibilidades. Temos o administrador, quando ele atua como empreendedor, que ele vai buscar utilizar as informações para adaptar e melhorar a sua unidade, desenvolver novos produtos, novos projetos, né? Vai ter a possibilidade de ser solucionador de distúrbios ou problemas, né? Que aí ele vai atuar justamente para resolver problemas e crises, resolver disputas entre os membros da equipe, né? Fulano está brigando com cicrano, o departamento está em conflito com outro departamento. Então, o administrador, nesse caso, vai estar sendo o solucionador desses problemas. Ele pode ser o alocador de recursos, né? Que vai ser quando o administrador tem um papel de alocar os recursos ao longo da estrutura organizacional, fazer orçamento, força de trabalho, máquinas. Então, imagina que a empresa tem 100 mil reais para fazer investimentos no próximo ano. Qual vai ser o departamento que vai receber mais recursos? Qual vai ser o que vai receber menos? Né? Qual vai ser a nossa principal estratégia que vai demandar mais dinheiro também para ser implementada? Então, essas decisões são tomadas no exercício do papel de alocador de recursos. Ou seja, você vai definir como vai utilizar esses recursos, né? E por fim, temos aí o papel de negociador. Nesse caso, o administrador vai atuar como negociador a fim de conseguir engajar seus subordinados, bem como firmar contratos e parcerias com agentes externos. Então perceba, gente, que os papéis eles são bastante intuitivos, né? Quando o administrador vai estar exercendo o papel de negociador? Quando ele estiver negociando, né? Quando ele estiver fazendo contrato com agente externo, quando ele estiver ali em alguma negociação. Quando é que ele vai atuar como líder? Quando ele estiver liderando, ou seja, quando ele estiver motivando seus empregados, quando ele estiver comunicando os seus subordinados para fazer com que eles levem o alcance dos objetivos organizacionais. Então, são bastante intuitivos, mas eu quero que você grave isso aqui, tá bom? Então, pausa um pouquinho o vídeo ou olha lá no nosso material PDF esse mapa mental, porque ele vai te ajudar demais a responder as questões, tá bom? Vamos fixar. Então, papel interpessoal, 3 possibilidades: representação, líder, contato. No papel de representação, ele vai representar a organização. No papel de líder, ele vai fazer influência interna, ou seja, ele vai motivar e engajar os indivíduos. No papel de contato, elemento de ligação, o administrador vai criar redes de contato. Dentre os papéis informacionais, temos 3 possibilidades: o papel de monitor, o papel de disseminador e o papel de porta-voz. No papel de monitor, ele vai coletar informações. No papel de disseminador, ele vai disseminar informações internamente. No papel de porta-voz, ele vai levar essas informações para fora, ou da sua unidade, ou da organização. E aí temos o papel de decisório, que são 4 possibilidades:
o papel empreendedor, o papel de solucionador de distúrbios, o papel de alocador de recursos e o papel de negociador. No papel de empreendedor, ele vai melhorar a unidade, né, a organização. No papel de solucionador de problemas, ele vai contornar problemas e crises. No papel de alocador de recursos, ele vai definir como esses recursos vão ser aplicados. E no papel negociador, ele vai negociar. Então, grave esse mapinha porque ele vai te ajudar a resolver muitas questões. Vem comigo direto, a DM Express é assim, aprendeu um pouquinho direto para questões, né? FGV TCM São Paulo 2015. O diretor de uma empresa afirmou que a maior parte do seu tempo é dedicada à participação em reuniões com stakeholders externos e entrevistas à mídia, informando sobre as atividades, políticas e resultados da organização. O diretor desempenha principalmente um papel de... Gente, o que está acontecendo aqui? Ele está levando informações internas para o público externo, né? Para stakeholders externos, para a mídia, para a sociedade. Então, ele está atuando como um porta-voz, né? Quando o administrador pega informações que estão dentro da organização e joga para fora da organização, ele está atuando como um porta-voz, que é um papel informacional. Então, lembrando aqui do nosso esquema, ó, porta-voz, leva informações para fora da unidade, para fora da organização. Gabarito, portanto, alternativa é. Mais uma questão. Um vereador responsável por um projeto de criação de uma escola relatou que a maior parte das suas atividades refere-se a divulgar para a sociedade o que ocorre dentro do projeto, como, por exemplo, o andamento das obras. O vereador desempenha essencialmente um papel, gente, de novo, né? Ele está pegando informações que ocorrem dentro do projeto e levando para toda a sociedade, ou seja, para agentes externos. O que está acontecendo? O vereador está atuando aí como um porta-voz. Então, gabarito B de bola, de novo, porta-voz, leva informações para fora da unidade, para fora da organização. Gabarito B de bola. Falamos aí sobre papéis do administrador, agora vamos nos referir às habilidades do administrador. Uma coisa são os papéis, né? Ou seja, o que o administrador faz. Outra coisa são as habilidades, ou seja, o que ele precisa ter para exercer bem esses papéis. Para a gente começar esse bate-papo, é interessante que você conheça primeiro o conceito de habilidade. O que é ter habilidade, né? Habilidade, gente, segundo o Chiavenato, é a capacidade de transformar o conhecimento em ação, ou seja, em prática, né? Djalma de Oliveira tem um conceito aí mais rebuscado, né? Mais enfeitado, mas perceba que a ideia é a mesma. Olha como Djalma de Oliveira conceitua a habilidade. Processo de visualizar, compreender e estruturar as partes e o todo dos assuntos administrativos das empresas, consolidando resultados otimizados pela atuação de todos os recursos disponíveis. Então, gente, o que ele está falando aqui? Ó? Compreender, estruturar as partes e o todo. Ele está falando justamente do conhecimento. Você tem que entender, você tem que compreender, você tem que conhecer. E aí vai transformar tudo isso em quê? Em resultados otimizados. Ou seja, é a mesma ideia que Chiavenato. Então, quando a gente fala em habilidade, é você transformar todo aquele conhecimento que você adquiriu na faculdade, na sua formação, na sua pós-graduação, no seu ensino médio, todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida, transformar isso em prática, em resultado. É isso que a gente chama de habilidade. Habilidade é transformar conhecimento em ação, ou seja, em resultado, em prática. Belezinha? Pois bem, e quais são as 3 habilidades fundamentais para o administrador, para o indivíduo, né? Nós temos as habilidades técnicas, que envolvem o conhecimento, né, especializado e a facilidade na execução de técnicas relacionadas ao trabalho e com os procedimentos de realização. Então, as habilidades técnicas, gente, elas são especialmente importantes para o nível operacional. Então, o que são habilidades técnicas? São aquelas habilidades que demandam conhecimento especializado, conhecimento específico de uma área do saber. Então, por exemplo, um engenheiro, quais são as habilidades técnicas de um engenheiro? É calcular força de concreto, né? resistência dos materiais, né? Fazer uma planta baixa, calcular a resistência ali para construir um prédio, né? Então essas atividades que demandam um conhecimento muito especializado de uma área do saber
são as chamadas habilidades técnicas. Quais são as habilidades técnicas de um administrador? Conhecer sobre ferramentas de gestão, saber elaborar um projeto, né, constituir aí um orçamento, fazer uma previsão de vendas. Então, todas essas atividades que demandam conhecimentos especializados de uma área do saber são as habilidades técnicas, belezinha? Mas as habilidades técnicas, apesar de importantes, elas não são as únicas habilidades necessárias para um bom profissional. É preciso que esse profissional também tenha habilidades humanas. E o que são habilidades humanas? São as habilidades que se referem à facilidade do relacionamento interpessoal e grupal. Então, gente, de maneira mais prática, quais são as habilidades humanas? É a capacidade de se relacionar com pessoas. Não tem gente que é muito bom tecnicamente, ou seja, tem muito conhecimento, mas não sabe trabalhar em equipe, quer ser mandão, é pedante, arrogante, não sabe se relacionar? Pois é, essa pessoa ela não tem habilidade humana. A habilidade humana é essa capacidade de você se relacionar com outras pessoas. Não basta ter a habilidade técnica, saber o conhecimento específico ali de uma área do saber, é preciso também se relacionar, liderar, trabalhar em equipe, motivar, coordenar atividades. Essas são as habilidades humanas. As habilidades humanas, elas são importantes em todos os níveis administrativos, mas elas são mais importantes ainda no nível tático, ou seja, para aqueles indivíduos que gerenciam pessoas, que estão ali atuando como gerentes. Então, para esses indivíduos, liderarem pessoas, né, por resolverem conflitos aí dentro de departamentos, eles têm que ter muito bem desenvolvidas as habilidades humanas, belezinha? E aí temos também as habilidades conceituais, que são as habilidades que dependem da visão da organização e da unidade organizacional como um todo, a facilidade de trabalhar com ideias, com conceitos, com abstrações e estratégias. Essas habilidades conceituais elas são mais importantes ainda para os administradores de cúpula, ou seja, da alta administração. Gente, a habilidade conceitual é aquela habilidade de abstração, de entender como uma parte afeta o todo, né? Então, um administrador ali do alto nível, ali, um diretor, um presidente, ele tem que entender, por exemplo, como o câmbio, né? A disparada do dólar vai afetar o negócio dele. Poxa, o dólar disparou, isso vai interferir no custo dos meus insumos, então eu vou ter um custo de produção mais alto. Se eu conseguir, será que eu consigo repassar esse custo para o meu consumidor? Aí eu tenho que ver o impacto da inflação no poder de compra do meu consumidor. Então essa capacidade de entender como uma variável vai afetar ali na atividade da organização, como vai afetar na estratégia da empresa, são as habilidades que a gente chama de habilidades conceituais, né? As habilidades necessárias principalmente para quem atua ali no nível máximo da organização, no nível estratégico. Então temos aí 3 habilidades. A habilidade técnica, que envolve conhecimento especializado, conhecimento específico de uma área do saber, né? As habilidades humanas, que são as habilidades necessárias para se relacionar com outros indivíduos e em grupo, né? E as habilidades conceituais, que demandam essa capacidade de entender a dinâmica, né? Como uma variável afeta o todo, né? Então, são esses 3 tipos de habilidade. Lembrando que essas habilidades elas são importantes em todos os níveis administrativos. Tá? Eu tenho habilidades técnicas importantes em todos os níveis administrativos, porém, as habilidades técnicas elas são mais importantes ainda no nível operacional. As habilidades humanas elas são importantes em todos os níveis, mas elas são mais importantes no nível tático. As habilidades conceituais são importantes em todos os níveis, mas elas são mais importantes ainda no nível estratégico, também chamado de nível institucional. Belezinha? Aprendemos um pouquinho direto para questões, ADM Express, né? Foco em acertar questões. FGV, Câmara Municipal de Salvador 2018, um administrador recém-formado acaba de ser aprovado em um concurso para atuar no nível operacional de uma instituição pública de grande porte. Ele acredita que nesse início de carreira será mais exigido em sua capacidade de usar ferramentas e conhecimentos específicos de administração, tais como elaboração de orçamentos, avaliação de projetos na área em que for designado. Em administração, esse tipo de capacidade é conhecida como habilidade. Gente, a habilidade que exige aí a utilização de conhecimentos específicos de uma área do saber, né? Que são mais importantes aí no nível operacional, nós sabemos que são as habilidades técnicas, né? Habilidades técnicas são justamente essas habilidades que exigem um conhecimento específico de uma área do saber e são mais importantes no nível operacional. Gabarito dedidado, mais uma questão. São 3 as habilidades que um profissional deve desenvolver no ambiente corporativo.
técnicas humanas e conceituais. Assinale a alternativa que descreve o que são habilidades conceituais. Gente, habilidade conceitual, a habilidade de ver o todo, né? Aquela visão mais estratégica de entender ali como uma variável afeta ali a dinâmica, a estrutura da organização. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, desenvolver conceitos sobre as pessoas que integram a organização. Não é isso. B, desenvolver capacidades técnicas. Não é isso. Capacidades técnicas são habilidades técnicas, né? C, saber conceituar os produtos. Não é isso. D, perceber a organização como um todo, ou seja, entender a totalidade. Justamente, né, as habilidades conceituais, elas têm essa visão sistêmica, ou seja, de entender o todo, como um subsistema afeta um sistema maior, né? Vamos ver aí, saber cultivar bons relacionamentos. Isso aqui tem mais relação com as habilidades humanas, né? E não com as habilidades conceituais. O gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Mais uma questão. Sebrasp 2017, o planejamento estratégico, um dos princípios da racionalidade administrativa é que seus executores tenham um alto nível de habilidades técnicas. Gente, no planejamento estratégico, ou seja, naquele planejamento realizado no nível estratégico, o mais importante não é ter habilidade técnica, é ter o quê? Habilidade conceitual, né? No nível estratégico, as habilidades mais importantes são as conceituais e não as técnicas, gabarito, portanto, errado. Falamos aí bastante já sobre papéis do administrador, habilidades do administrador. Agora vamos falar sobre 3 conceitos, na verdade 4 conceitos muito importantes em administração. Normalmente, né, a gente vê nos livros falar sobre eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade, né? Só que tem outro conceitozinho, economicidade, né, que é também muito importante e que às vezes causa confusão por ser aproximado da eficiência. Então aqui na nossa aula vamos nos preparar para tudo, vamos estudar 4 conceitos: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Vamos ver como isso funciona na prática para que você nunca mais erre uma questão sobre esse assunto que é bastante explorado em provas, beleza? Então primeiro entendendo os conceitos aí de uma forma mais conceitual mesmo, assim, entendendo as diretrizes básicas. Quando eu falo em eficiência, eu quero que você pense logo meios e métodos. Então, eficiência, pensa meios, métodos. Eficiência, ela vai medir a proporção dos recursos utilizados para alcançar os objetivos. Pode se referir ainda à capacidade de seguir rotinas, manuais, fazer as coisas da maneira certa. Então, são exemplos de medidas de eficiência: o custo do trabalho, o retorno do capital investido, a produtividade. Então, eficiência. Fala em eficiência, eu quero que você pense a capacidade de seguir rotinas, seguir manuais, fazer as coisas da maneira correta. Então, fazer tudo certinho, etapa por etapa. Então, eficiência significa seguir aí manuais, rotinas, utilizar bem os recursos, tá? Isso é eficiência. Eficácia, por outro lado, é a capacidade de atingir objetivos. Então, falou em eficácia, pensa em atingir objetivos, atingir os resultados pretendidos. Então, diferentemente da eficiência, que se preocupa com os meios, a eficácia se relaciona com os fins, os propósitos. Significa fazer as coisas certas, as coisas necessárias, atingir os objetivos. Então, perceba, eficiência significa fazer as coisas da maneira correta, ou seja, seguir os meios corretos, os métodos corretos, as rotinas corretas. Eficácia tem um foco em resultado, em atingir os objetivos, fazer as coisas necessárias, ou seja, aquilo que precisa ser feito, né? Os resultados, né? Eficiência significa fazer da maneira correta, das rotinas, os manuais. Então essa é a grande diferença. E aí a gente chega no nível da efetividade, né? O que é efetividade? É a capacidade de produzir efeitos, impactos no longo prazo. Alguns autores afirmam que a efetividade seria a soma da eficiência e da eficácia. Então a efetividade é o impacto provocado pelo resultado. Você atingiu o resultado, você foi eficaz. Esse resultado gerou impacto, gerou resultados benéficos para a sociedade, você conseguiu gerar um efeito positivo, aí você vai ter efetividade. Então, palavrinha-chave de efetividade: impacto, efeito provocado no longo prazo. Então, impacto, efeito provocado no longo prazo
Isso é efetividade. E aí temos ainda o conceito de economicidade, que corresponde ao ato de minimizar os custos sem comprometer a qualidade, considerando todas as alternativas disponíveis no mercado. Então, quando eu tenho economicidade, eu vou conseguir reduzir custos para começar então a minha produção. Então, gente, vamos entender isso agora de uma maneira mais prática, tá? Quando eu estou olhando aqui nos insumos, ou seja, na minha matéria-prima, eu vou estar focando na economicidade. Quando eu fizer uma relação entre insumos e produtos, eu vou estar vendo a minha eficiência. Quando eu olhar os meus resultados, ou seja, os meus produtos, eu vou estar olhando para a eficácia. E aí, quando eu estiver olhando para os impactos, ou seja, pelos efeitos provocados pelo meu resultado, eu vou estar focando na efetividade. Vamos entender isso por meio de um exemplo, né? Um seguinte exemplo. Imagine o seguinte, imagine que a gente está lá na sua casa, né? Decidiu fazer um bolo, né? Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo. Aí, tá, beleza. A gente decidiu fazer um bolo. Procurou os ingredientes para o nosso bolo. Foi no supermercado e aí conseguiu comprar muito bem o nosso bolo. Conseguiu comprar os ingredientes ali de uma forma muito barata. Se a gente conseguiu economizar ali nos insumos, ou seja, nos ingredientes do nosso bolo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter economicidade. Então, se a gente comprou os ingredientes do nosso bolo baratos, né, nós tivemos economicidade. Belezinha. Aí, compramos os ingredientes do bolo, fizemos o nosso bolo, deu tudo certo, fizemos um bolo bonito, né? O resultado foi muito bom. Então, conseguimos fazer o nosso bolo. Nesse caso, fizemos o bolo, ou seja, o produto aqui foi muito bom, pagamos barato nos insumos, então nós tivemos eficiência. Então, se a gente conseguir produzir o nosso bolo gastando pouco, ou seja, economizando ali nos insumos, vamos ter eficiência. Aí você pode pensar, pô, Marcelo, entendi. Eficiência é a relação, então, entre os insumos e o produto. Beleza, mas e aí, Marcelo? Então, não é a mesma coisa que economicidade? Você fica, putz, então, se eu economizar aqui nos ingredientes, eu fui econômico. E se eu fizer o bolo economizando os ingredientes, eu fui eficiente. Então, é a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. Por quê? Porque aí no meio nós temos o quê? Nós temos a execução. Então, imagine, a gente falou que o bolo deu tudo certo. Aí ficou parecendo a mesma coisa. Mas imagine o seguinte, a gente está fazendo esse bolo lá para o aniversário do João, né? E aí a gente botou o bolo para assar e começou a conversar, né? Conversando, pô, o concurso vai sair, não vai sair? Como é que tá a revisão? E começou a conversar e tal. E aí esqueceu do bendito do bolo. Esquecemos do bendito do bolo e aí o bolo queimou. E a gente teve que fazer todo o bolo de novo, gastando mais ingredientes. E aí, gente, agora nesse segundo exemplo, quando a gente deixou o primeiro bolo queimar e teve que gastar mais insumos para fazer um novo bolo. Nesse caso, nós não fomos eficientes. Então, por quê? Se a execução não der certo, a gente vai perder a eficiência. Então, perceba, ainda que a gente tenha comprado ali barato os ingredientes, a gente comprou barato os ingredientes, beleza, nós tivemos economicidade. Mas se a execução não for bacana, o que a gente vai acontecer? A gente não vai ter eficiência. Então perceba, eficiência é uma coisa, economicidade é outra coisa. Quando a gente fala em economicidade, a gente está se preocupando só com os insumos. A gente só está preocupando ali com os ingredientes do bolo. Quando a gente fala em eficiência, a gente está comparando o produto, ou seja, o bolo, com os insumos necessários para produzir esse bolo, ou seja, com os ingredientes. Se o bolo foi produzido, o bolo saiu ok, gastando poucos insumos, beleza, nós tivemos eficiência. Mas se não aconteceu isso, se a gente produziu o bolo, mas gastando muitos ingredientes, porque o bolo queimou da primeira vez, nós não tivemos eficiência. Então a eficiência ela faz essa relação de produtos com insumos, né? Por isso que ela enfatiza tanto, né, fazer as coisas da maneira correta. Por isso que ela enfatiza tanto as rotinas, os manuais. Por quê? Porque se você seguir as rotinas, os manuais, você não vai deixar o bolo queimar. Então a sua execução vai ficar correta, logo você vai ter uma boa proporção entre produtos e insumos. Belezinha? Então esse é o conceito de eficiência. E eficácia? Gente, a eficácia ela só está olhando para o produto. Ela não quer saber se você pagou muito ou pouco nos ingredientes. Não está nem aí. Fez o bolo? Beleza.
você foi eficaz. Então você queria fazer um bolo, seu objetivo era fazer um bolo, você fez um bolo? Beleza, fizemos o bolo para o aniversário do João. Show de bola, você foi eficaz. Então a eficácia, ela só olha para o resultado, só para os produtos, ela não está nem aí para os insumos, ela não está nem aí para a execução. Conseguiu atingir o objetivo? Foi eficaz. Não conseguiu atingir o objetivo? Não foi eficaz. Só isso. Beleza. E a efetividade? A efetividade ela está olhando para o impacto. Beleza, você produziu o bolo, você alcançou o resultado do bolo. Mas qual foi o impacto que esse bolo provocou aí dentro da realidade concreta, né? A gente levou o bolo lá para o aniversário do João. O João ficou feliz, o João curtiu, teve um momento de descontração, todo mundo curtiu o aniversário dele? Beleza, então o impacto desse bolo foi positivo, né? Ele gerou uma confraternização, a gente agradou o aniversariante e aí sim você teve efetividade. Então a efetividade ela está relacionada com o impacto que o produto vai gerar. Dentro do nosso caso, o bolo, né? Pode ser que o impacto seja positivo, né? E a gente vai ter uma efetividade positiva. Pode ser que seja negativo. Vai ver que o João não gostou do bolo, ele não queria fazer festa, ele tinha se separado da namorada, estava chateado, não queria ver ninguém, né? Então, o impacto pode ser negativo também, mas sempre vai ser efetividade. A efetividade, então, ela vai estar olhando para o impacto provocado pelo resultado, tá bom? Então, de novo, economicidade vai olhar só para insumos, eficiência vai fazer a relação entre insumos e produtos, eficácia vai olhar só para o produto e efetividade vai olhar só para os impactos. Então, gente, o que eu quero que você grave? Esse mapinha mental aqui para você nunca mais errar uma questão sobre esse assunto. Eficiência, relacionada aos meios e métodos, vai medir a proporção dos recursos utilizados para alcançar os objetivos. Capacidade de seguir rotinas e manuais, fazer as coisas da forma correta, do meio correto. Eficácia, relacionada aos fins e os propósitos, foca só nos objetivos, refere-se à capacidade de atingir os resultados pretendidos, fazer as coisas certas, as coisas necessárias. Efetividade, você pode dizer que é eficiência mais eficácia, né, é relacionada com os impactos produzidos, né? E por fim, economicidade, minimizar os custos sem comprometer a qualidade. Então tira um print ou olha lá no seu material PDF e grava esse esquema, porque ele vai te ajudar muito a resolver questões. Gente, matamos a teoria desse primeiro módulo do nosso curso e é um módulo importantíssimo, por isso eu fiz questão de demorar um pouquinho mais, detalhar bem os conceitos e aí a gente começa os nossos módulos de questões para praticar muito o que a gente aprendeu nesse módulo de teoria. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro, quando a gente vai começar a praticar muitas questões sobre esse assunto. Forte abraço, tchau!